Rapaz, mas ficou bonito com essa barba, não ficou? Rapaz, sua mulher falou, graças a Deus, né? Que bênção, eu não consigo deixar uma barba dessa, fica tudo falhado, não tem nem como fazer isso. É? A do Tiago está bem cheinha ali, ó. Tiago, a nossa já é branca, né? Já fica toda branca. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Que honra, que privilégio, é sempre bom, a gente mesmo que pregue bastante, viaje bastante. Só ano passado, fica o cara até de cansado, né? Só de falar isso. Ano passado eu viajei para 26 estados dos 27 nossos, só não fui do Amapá, né? E esse ano eu acho que vai pelo mesmo caminho, mas graças a Deus, sempre voltar na nossa casa, sempre pregar em casa, pregar aqui, a unção é diferente, a graça é diferente. Não, acho que eles não ouviram, vou repetir de novo. Pregar aqui é sempre diferente, porque a unção é diferente, a graça é diferente. Aqui é a nossa casa, né? Aqui é a nossa casa. Graças a Deus por isso. Bom, antes de eu iniciar aqui, eu tenho 2 livros que estão lá fora, são livros novos, pode ser que alguns ainda não tenham. 7 erros que mentes brilhantes não cometem, aqui eu procurei ver, em cima daquele trabalho que eu faço com jogadores, com atletas, com empresários, com pastores, né? Erros que talvez eles tenham cometido na vida, que eu ajudei eles a reparar e consertar, e eu vi que esse tipo de erro trava o ministério, esse tipo de erro trava a vida da gente. Então, se você ler esse livro aqui, você vai encontrar talvez coisas que estejam possivelmente te atrapalhando, e às vezes nós não mudamos porque não detectamos o que é. Eu sempre digo que a gente não muda aquilo que não identifica. Se você deixar a coisa acontecer e não souber que é isso que está te atrapalhando, isso acaba ficando lá. Então, esse livro aqui, ele é muito interessante. Aqui eu tenho alguns testes para você fazer e descobrir se você está errando nessa área ou não. E também eu tenho logo em seguida quais são as ferramentas que a gente usa para alterar isso. Esse outro aqui é Poder da Mente, construi em você a admirável inteligência de José. Eu preguei aqui muito tempo atrás essa mensagem sobre José. Foi uma das mensagens, hoje ela é a mensagem que mais teve visualizações no meu canal do YouTube. E aí eu percebi a importância dela e resolvi escrever um livro baseado em tudo que eu analisei sobre a inteligência de José. Como é que Deus desenvolveu essa inteligência? Ela já estava lá ou isso foi desenvolvido? E aí eu provo para você que você tem essa inteligência, só precisa usar. Oh, glória! E para terminar, eu tenho uma mentoria que se você quiser entrar, um treinamento, se você quiser entrar, eu acho que vai ajudar muito você. A vida da gente é o seguinte, nós temos a nossa história psíquica, nessa história que a gente tem ao longo da vida, a gente carrega alguns traumas. Esses traumas podem travar você, você precisa identificá-los. Harvard fez um teste de sabotagens, que é chamado autossabotagens. E aí eu coloquei esse teste dentro dessa mentoria, a gente faz um teste com você, para você descobrir se você está se autossabotando. Depois a gente faz um teste para você trabalhar o seu propósito e o teste da inteligência espiritual, que tem no meu livro e eu aplico lá. Fazendo esses 3 testes, a gente vai alinhar o que Deus tem para você, o que o mundo tem te atrapalhado ou a própria vida tem te atrapalhado e como a gente pode alinhar isso. É uma mentoria, você vai estudar, são 40 horas de estudo e trabalho de verdade, você vai ter coisas para poder fazer. Isso custa R$297 no meu site, mas aqui na nossa igreja você vai poder comprar por R$100, tá bom? E se você quiser, pode dividir em 3 vezes sem juros lá fora e pode incluir também os livros se você quiser. Muito bem, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Jó. Livro de Jó. Está com a imagem aqui, enquanto o pessoal está abrindo, o pessoal que está lá atrás. Lucas, você passou a imagem lá para eles? Cadê o pastor Lucas? Está aqui. Posso dar um presente para vocês? Já antes de começar aqui o negócio? Deixa eu dar um presente para vocês. Eu vou te dar um livro de presente, um livro digital, tá legal? Livro digital você pode ler no celular, pode ler no seu computador se você quiser. Se você começar a me seguir hoje, mas pastor, eu já sigo o senhor, não tem problema. É
só você entrar no direct e dizer, pastor, já sigo o senhor, me manda um e-book. Se não souber escrever e-book, não tem problema. Só falar assim, me manda o livro, eu já sei o que é. Então, você vai começar a me seguir aqui, ó, @Djalmapinho, me acha lá, começa a me seguir, que eu vou ver quem começou a me seguir agora e já vou mandar direto para você o link, para você baixar o livro para o seu celular e poder ganhar isso aí. Amém? Muito bem. Vamos aqui então em Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos no Oriente. Diga comigo, o maior de todos. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa, cada um no seu dia. E enviava e convidava as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Oh, glória a Deus! Nós estamos no ano de servir. E quando esse ano foi anunciado para a gente na nossa reunião, quando esse tema veio e foi aprovado pelo pastor, eu fiquei pensando que tipo de mensagem eu podia desenvolver, que tipo de servo eu ia caçar na Bíblia para preparar uma mensagem e, quem sabe, pregar para o nosso povo sobre que tipo de servo eu preciso ser, que qualidade de servo eu preciso ser. E aí me veio, e não podia ser diferente, Jó. O livro de Jó, talvez você não saiba, ele é muito interessante, primeiro porque ele é considerado o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia não é Gênesis, o que foi escrito. O primeiro livro da Bíblia é Jó. Ele não tem exatamente a data, mas pelo escrito e pela forma literária dele, muitos teólogos afirmam que muito provavelmente ele tenha sido escrito na época de Moisés. Inclusive alguns chegam a dizer que Moisés teria colaborado na escrita do livro, tendo em vista o tipo de palavras usadas, o modo de se dizer as coisas, a forma literária. Apesar de ser bem diferente a forma literária de Gênesis e do livro de Jó. Mas esse livro, por ele ser o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, a ser colocado em prática a escrita dele, ele traz uma coisa interessante. O livro de Jó, quando ele foi pensado, escrito e colocado para nós, ele não tinha como pano de fundo o sistema da religião. Então nós não tínhamos ainda a religião judaica, nós não tínhamos, muito menos a cristã, e o que você tem é um relato e um trato de Deus com o ser humano. Esse livro é tão interessante que ele não fala de salvação, o que para muitos salvação é a coisa mais importante que a gente pode ter, o tema mais importante. Mas ele fala de algo que, a meu ver, você pode analisar isso comigo, é mais importante que a salvação. Será que existe algo mais importante que a salvação? Sim, porque para a salvação existir, alguma coisa vem antes. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que trata o livro de Jó? Sobre santidade. Quando a gente olha para o livro de Jó,
o tema central do livro de Jó não é a doença de Jó. O tema central do livro de Jó não é um embate entre Deus e Satanás pela compreensão da vida de Jó. O que está acontecendo ali, de fato, é que Deus está evidenciando o caráter do seu servo. Então eu queria que a gente hoje pensasse um pouquinho sobre essas qualificações do livro de Jó. Esse livro, ele é muito analisado por pensadores em todo o mundo. E uma das coisas que eu tentei destacar é exatamente sobre a análise da questão da santidade. Eu peguei alguns teólogos aqui, mas da época moderna, não é tão moderno, mas é moderno, na época moderna, que é ali do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Eu tenho John Gill, que diz que a santidade é um requisito para que você possa ver a Deus na eternidade. Ou seja, Jó é importante para a gente, porque sem a santidade apresentada no livro de Jó, eu não consigo enxergar quem é Deus no tempo dele. Não no nosso tempo presente, mas no tempo de Deus. Deus é um Deus de eternidade, Ele é um Deus que existia, existe e sempre existirá. E para eu entrar e compreender esse Deus eterno, eu preciso de santidade. Matthew Henry, que inclusive nós temos, como é que chama? Comentário dele na Central Gospel, que é muito vendido, ele é do século XVII também, ele diz o seguinte, que a santidade é a expressão da essência do que nós somos. Ou seja, nós somos seres espirituais e quando nós somos santos, nós estamos expressando Deus na nossa própria vida. E ele vai dizer que isso serve para você ver o Senhor não só na eternidade, mas também no tempo presente. Ou seja, sem a santidade, Matthew Henry está dizendo, você não vê Deus agora na sua vida e muito menos verá na vida futura. Adam Clarke vai dizer que, ele é do século XVIII, que a real expressão da vida cristã autêntica é a santidade. Ou seja, você não pode dizer que é um crente se você não é santo. Isso fica claro na análise de Adam Clarke. Albert Barnes, e é o último que eu vou citar aqui, inclusive ele tem um dos comentários maravilhosos, eu tive a honra de ter isso aqui, né, e minha mãe jogou fora, achando que era livro velho da escola. Ai, quando eu lembro disso. Século XVIII, tadinha da mamãe. Século XVIII, pré-requisito para a comunhão com Deus. Ele está dizendo, sem santidade, não existe comunhão com Deus. Sem santidade, você não sente a presença de Deus. Sem santidade, você não experimenta Deus. É a essência para a experiência da presença do Altíssimo. Olha que coisa linda que ele diz. Então, o livro de Jó, ele é tremendo e ele fala sobre santidade. O livro de Jó, ele significa muito para mim, eu, Djalma, porque o meu chamado ministerial foi através do livro de Jó. Eu me lembro que eu estava em casa um dia e o pastor, que eu era ovelha dele, não era a nossa igreja, eu ainda era de uma outra igreja, e quando eu estava em casa, ele chegou lá com o protocolo da matrícula do seminário teológico. Eu tinha terminado o meu curso de economia, já ia pensar em parar de estudar um pouquinho, porque você fica 4, 5 anos estudando, e fala, bom, eu quero descansar agora. E quando de repente ele toca na minha porta e diz, ó, emenda direto no curso teológico. Porque você tem uma chamada, você vai ser um pastor, Deus vai te usar, emenda direto. Eu falei, misericórdia. Cheguei no trabalho e falei com o meu chefe. E a empresa estava investindo em mim para ser um economista da empresa. Eu já vinha sendo treinado por eles. Quando o chefe ficou sabendo que eu tinha deixado, eu ia terminar a economia, já ia entrar direto, ele falou assim, peraí, o que está acontecendo? A gente está investindo em você para você ser um economista e agora você vai ser pastor? Falei, bom, eu não sei se eu vou ser pastor ainda, isso pode ser uma coisa lá para o futuro. Mas ele ficou muito indignado. E aí ele fez um teste comigo, que foi uma prova dos 9, para realmente eu assumir o ministério. Ele me chamou e disse, vai passar 15 dias no Espírito Santo. A sede da nossa empresa, que eu trabalhava, Aracruz Celulose, era no Espírito Santo, em São Mateus, acho que é isso. Então, Aracruz Celulose era o nome da empresa, tem um lugar chamado Aracruz, mas a fábrica eu acho que era em São Mateus. Mas assim, ele me botou 15 dias lá.
Fiquei hospedado na cidade 15 dias. E ele me disse, se você gostar daí do ambiente, de tudo direitinho, você vai morar aí. Vai coordenar a nossa tesouraria e você vai ter uma casa, você vai ter um carro e o teu salário vai aumentar bastante. Me deu lá um número. Eu era novo, solteiro, com 20 e poucos anos, era tudo que um jovem solteiro queria. Um carro, uma casa, dinheiro, aumento, prestígio. Mas eu tinha um chamado. Algo foi sinalizado para mim de um chamado. E eu fui para lá. Primeiro voo de avião, eu nunca tinha voado de avião. Falei em línguas e tudo, voando, né? Subindo, falei, Jesus, que glória e tal. Desci lá, fiquei hospedado, passei uma semana lá. Na última semana, o meu chefe me liga e diz o seguinte, olha, nesse hotel, olha o negócio, para você entender a armação do diabo para cima de mim. Nesse hotel onde você está, vai ter um show do Ivan Lins. Ivan Lins naquela época era a sensação, né? Hoje os caras, coitados, nem sei se canta mais ainda, né? Mas era a sensação. Vai ter um show do Ivan Lins aí, e você está liberado para gastar o que você quiser. Pode beber, pode comer. E a empresa não libera para você beber bebida alcoólica, essas coisas assim. Pode beber, pode fazer. Eu falei, não, eu sou crente, você sabe que eu sou crente. Mas não tem ninguém vendo aí não, rapaz. Vai lá, bebe, fica à vontade, enche a cara e ó, tá tudo pago. Eu falei, misericórdia, o diabo é muito sujo. O cara que tocava era um cara que eu gostava muito de ver tocar. Né? Eu trabalhei em empresa de música, então apesar de eu ser crente, eu acompanhava esses caras, e eu gosto de piano e tudo mais, e aí eu fiquei dentro do quarto, ouvindo os caras tocar lá embaixo, ouvindo as coisas lá embaixo, falei, Jesus, misericórdia, Jesus, podia até baixar o som um pouco, isso aí, né, e aí ouvindo aquele troço todo, aquela tentação toda para descer, falei, misericórdia, mas consegui ficar firme ali dentro do quarto, falei, não desço, porque eu sabia, o cara ainda falou para mim, ó, a mulherada vem para cá, o negócio aqui é bom, você é jovem, falei, misericórdia, Jesus, e aí eu dentro do quarto trancado, no sábado, não tinha nada para fazer, um casal que inclusive trabalhava dentro da empresa, escute isso, trabalhava dentro da empresa, combinou de sair comigo para jantar. Ó, nós vamos passar aí no hotel e nós vamos jantar. Vamos passar aí para pegar você. Eu falei, beleza, estou sozinho aqui, vocês me passam aqui e pegam. Cheirosinho lá embaixo, aguardando, daqui um pouco chega um carro, eu olho, só tem a mulher dentro. Eu falei, opa, tudo bem? E aí, cadê o marido? Não vem não? Ele falou, ó, deixa eu te explicar, eu vou logo direto ao assunto. É porque eu e meu marido, nós temos um casamento, aberto. Você está pensando que esse negócio é de hoje, irmão? Esse negócio não é de hoje, não. Casamento aberto. Falei, aberto? Como é que é isso? Casamento aberto é o seguinte, se ele gostar de alguém, ele pode namorar essa pessoa, e se eu gostar de alguém, eu posso namorar essa pessoa. Falei, pois é, aí eu estou aqui. Eu falei, sim, entendi, agora eu entendi tudo. Dispensei a garota dali e subi revoltado. Falei, Deus, é brincadeira isso. O senhor diz que me chamou, né? O pastor foi lá, me fez a matrícula. Aí eu venho para cá, é tentação disso, é tentação daquilo, é gente querendo me dar carro, é gente querendo me dar casa, é gente querendo me dar isso. E agora eu estou crente que vou sair para jantar, vou ter que comer aqui no hotel. Parece a garota, filha do demônio. Mas eu fiquei tão revoltado com aquilo, tão revoltado, e entrei no quarto brigando com Deus. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente acha que quando a gente é tentado assim, Deus esqueceu da gente. Que Deus não está olhando, que Deus não está vendo. E aí eu comecei a reclamar, falei, poxa Deus, o que é isso? E reclamando com Deus, de repente eu ouvi o Senhor falar comigo. Abre a Bíblia que eu quero falar contigo. E aí eu peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri a Bíblia, caiu nesse texto. Observastes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero, que se desvia do mal. Ninguém há semelhante a ele. Oh, meu Deus, naquela mesma hora o Espírito Santo disse, você é o meu Jó aqui na terra hoje. Eu vi o quanto Deus me olhava, eu vi que Deus estava de olho em mim, eu vi que eu era amado, eu vi que toda aquela tentação era porque Deus tinha um plano na minha vida. A partir daquele dia as coisas mudaram para mim. Naquele dia mesmo eu li os 42 capítulos, eu quase não dormi. É verdade. Eu li os 42 capítulos de Jó. Quando eu acabei de ler, quase na hora de acordar, de levantar, eu deitei e falei, bom, hoje é domingo, estou longe da igreja lá, de noite eu vou na igreja, vou dormir até meio-dia. Quando deu 7 horas da manhã, pum! Desperto como se tivesse tocado um despertador. Eu acordo, abro os olhos, falei, meu Deus,
que está acontecendo? E Deus falou para mim assim, toma um banho, se arruma, bota a melhor roupa e vai para a igreja. Eu falei, mas Senhor, não conheço nenhuma igreja aqui. Vai para a igreja. Peguei a roupa, peguei a Bíblia, saí na portaria, falei, moço, sabe onde tem uma igreja aqui? Ele disse, essa rua aqui é cheia de igreja, pode ir. Tem um monte de igreja lá. Beleza. Eu fui andando, irmão, eu não via placa de igreja, eu só via assim, igreja. Eu não sabia o que era, se era batista, eu não lembro de verdade. Eu sei que quando eu cheguei, tinha um obreiro na porta. Devia ser assembleia, por uma maneira como ele recebeu. Quando ele me olhou, ele falou assim, graças a Deus. Me pegou pela mão e me puxou. Eu falei, peraí, rapaz, o que você vai me levar? Ele me levou para o pastor e disse, pastor, o pregador chegou. Eu falei, você está louco? Pregador chegou. Você nem me conhece, rapaz, você está doido? O pastor, graças a Deus, igreja, o pregador chegou. Falei, pronto, não tem para onde fugir mais, agora não vou fugir mais. O pregador chegou, acabou. E aí eu olhei para o pastor, falei, pastor, como é que o senhor sabe se sou eu? O pastor nem me conhece. E ele disse, bom, eu não sei se é você, eu sei que Deus falou para mim que eu não ia pregar. E ele disse que mandaria alguém. Eu falei, mas como é que o senhor sabe se sou eu? Bom, agora, o teste é agora, porque Deus falou para mim quem vinha. Eu falei, mas o que ele falou para você? Ele disse que estava mandando um Jó pregar hoje aqui de manhã. Oh, meu Deus! Ali começou a minha história ministerial, daí não tive dúvida de que Deus realmente tinha um plano na minha vida. Quem é Jó? Jó era filho de Zerá com uma mulher árabe. Ele é tataraneto de Isaac, mas ele é da linhagem de Esaú. Por isso era considerado gentio, por ser da linhagem de Esaú. Agora tem uma coisa interessante que a gente não escuta falar em lugar nenhum. É que Jó, diz a Bíblia em Gênesis 36, 33. Guarde esse texto. Gênesis 36, 33. Ele foi o segundo rei de Edom. No livro dele não diz que ele é rei. Qualidades de Jó. Bom, Jó era íntegro, reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal, mas também era humilde. Porque na hora de escrever o seu livro, ele podia dizer, na terra de Uz, havia um rei que se chamava Jó. Mas não, ele diz, havia um homem que se chamava Jó. Oh, meu irmão. Qualificações de Jó. Jó era humilde, não era agarrado a títulos. E às vezes a gente percebe o quanto nós nos preocupamos com o título. O quanto nós achamos que Deus nos usa pelo título que possuímos. E na verdade Deus quer o servo. Deus quer a pessoa disponível, Deus quer a pessoa que Ele pode usar. Não adianta você ter o título de pastor e Deus não conseguir te usar como Ele gostaria de usar. Não adianta você ter o título de diácono e Deus não conseguir te usar como Ele gostaria de usar. Não adianta você ser um obreiro da casa do Senhor, você ser uma líder de oração. Não importa que título você recebeu aqui da terra. O que mais importa é o quanto você está disposto a servir a esse Deus no céu. Havia um homem na terra, o nome dele era Jó. Apesar de ser rei, para ele estava tudo bem. O que importa é que ele era humilde. Quem mais que fala sobre Jó? A Bíblia diz que Jó governava bem a sua casa. E como era um rei, eu imagino que ele governava bem o seu território. O território que ele foi rei é o território, a região de Edom. Era uma região grande, não era uma região pequena. Se você for olhar o tamanho geográfico. E pelo que a Bíblia fala, do que ele tinha, do que ele possuía, dizia que ele era o maior de todo o local, significa que ele era um bom governante. Deus me trouxe aqui para dizer para você, que você também será bom naquilo que Deus te colocar para você fazer. Jó governava bem. Jó também era sacerdote da sua casa, porque sempre que era necessário as intervenções na sua família, Jó estava presente. Jó cuidou bem dos seus filhos, Jó cuidou bem da sua família. Jó sacrificava pelos filhos. Se o meu filho talvez tiver, quem sabe, pecado, eu vou orar por ele, para que Deus o perdoe, eu vou sacrificar por ele, eu vou ofertar por ele. Quem pensa assim? A gente geralmente pensa em nós, do nosso pecado, do nosso erro, mas Jó pensava na família, ele era um sacerdote perfeito do lar.
Que tipo de servo que Deus quer que a gente seja? Além de sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, humilde, bom governante, mas também sacerdote do lar. Deus quer que a gente seja também um homem de intimidade. Eu acho que na Bíblia poucos tiveram a intimidade que Jó teve com Deus. Essas qualificações, que aqui eu contei umas 8 aproximadamente, essas qualificações são poderosíssimas. Se nós ficássemos só aqui nesse texto, nessa passagem, nesse pedacinho que eu falei aqui, já estaria bom demais. Se você conseguir chegar nesse nível de servir a Deus desse jeito, Deus vai pronunciar seu nome nos céus. Deus vai pronunciar o seu nome para o inferno ouvir. Agora, diga uma coisa para mim. Você reparou que quando você se converteu, parece que o nível de batalha espiritual aumentou? Quem percebeu isso? Levante a mão assim. Só se converteu, nem santo direito você se tornou. Só se converteu, o nível aumentou. Agora imagina uma pessoa com todas essas qualificações de Jó. Para que servem essas qualificações de servo que Deus quer dar para nós? Serve para a gente estar pronto e qualificado e credenciado para a grande batalha espiritual que nós enfrentamos. Não é fácil o mundo que nós vivemos hoje. O mundo de internet que expõe a gente, principalmente pastores. Nós estamos expostos o tempo inteiro. Hoje é muito fácil acessar a gente. Antigamente, para falar com a gente, tinha que marcar no gabinete. Agora o cara fala a qualquer hora, a qualquer minuto. Até você dormindo, tem gente que não está nem aí. 2 horas da manhã está pim, pim, pim no celular, se você não colocar o negócio bloqueado. Então hoje, tudo é muito fácil. O pecado vem muito fácil. As tentações vêm muito fácil. Mas eu quero continuar sendo um Jó. Quero continuar vivendo o que Jó viveu. Agora eu quero ir com você um pouquinho mais além dessas qualificações de Jó e te dizer que o fato de você se qualificar dentro dessas coisas não vai facilitar as coisas para você, muito pelo contrário, vai te levar para um nível diferenciado de batalha espiritual. É tão interessante que o que Jó viveu na terra levou o diabo no céu. O que Jó vivia na terra, as bênçãos dele, o governo dele, a prosperidade dele, a bênção dele, a alegria dele, a família unida dele, todas as bênçãos de Deus para Jó aqui na terra levou o diabo no céu. Eu quero declarar que em nome de Jesus, o povo da nossa igreja vai ser um povo que vai sacudir o inferno, vai perturbar a cabeça de Satanás. Como diz nosso pastor, ele vai ficar endemoniado. Satanás vai ficar endemoniado comigo e com você. E eu quero te dar só mais 3 coisinhas para a gente pensar aqui até o final dessa mensagem. Primeiro, e eu quero falar isso aqui através do diálogo entre o diabo e Deus. Primeiro, versículo 6, a Bíblia diz assim: bom, quando os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás. Essa palavra também é uma letra, Vav. Essa letra Vav, quando é uma junção de 2 outras palavras, segundo os grandes analistas do hebraico, é um tipo de deboche. Ou seja, não era para o diabo estar ali, era uma reunião de anjos, porque filho de Deus no Antigo Testamento é anjo. Era uma reunião de anjo, mas Satanás apareceu. É como se você desse um churrasco, Marquinhos, lá na sua casa, e aí você foi receber a sua família na porta, o pessoal que chegou, os convidados, que tudo da sua família. De repente o vizinho, que sentiu o cheiro do churrasco, ele vem e aparece. Aí você contando para os outros, depois, no dia seguinte, você vai dizer: rapaz, eu dei um churrasco para minha família, e aí você não acredita, o meu vizinho também apareceu. Todo mundo sabe que não era para o vizinho ir, né? Fica claro, então, a ideia do texto. Satanás não tinha que estar ali. Então Deus pergunta a ele, né? Deus vai falar com ele: da onde você vem? Mia e Tavô, em hebraico. Da onde você vem? Mas Mia e Tavô, da onde você vem, não é porque Deus não sabia de onde ele vinha. É porque Deus queria dizer para ele o seguinte: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Por que você apareceu aqui? Você veio de onde?
Que lugar é esse que você veio? Por que isso aqui está acontecendo? Pela resposta você vai entender. Quando Deus pergunta a ele, por que você está aqui, de onde você vem, que quer dizer, por que você está aqui? A resposta dele é de rodear a terra e de passear por ela. Quem é que rodeia alguma coisa e quem é que passeia num determinado lugar? Quem é o dono? Por exemplo, aqui nós temos vários fazendeiros. Não, eu tenho que repetir. Aqui nós temos vários fazendeiros. Olha eles aí. Vou repetir de novo. Eu tenho vários fazendeiros aqui hoje. Bom, os fazendeiros que estão aqui hoje sabem que se você tiver uma fazenda, você tem que passear por ela para ver se não tem uma cerca arrebentada, para ver se nenhum animal se machucou, caiu. Você tem que andar e rodear a fazenda. É isso que Satanás está dizendo. E por que ele está dizendo isso? Porque aquela reunião de anjo, muito possivelmente, os anjos eram chamados de príncipes. Em Daniel, por exemplo, os anjos são chamados de príncipes. E príncipes de territórios. O que Satanás disse é o seguinte: todos aqui são príncipes de territórios. Eu também sou príncipe na terra. Eu passeio por ela e rodeio por ela. É isso que ele está dizendo. Eu posso estar aqui na reunião, porque eu também sou príncipe lá na terra. E você vai pensar, pô, mas ele que se autodeclarou? Não, o próprio Jesus disse que ele era príncipe. E Jesus disse que quando ele estava para morrer, ele falou assim: agora é chegada a hora de cair o príncipe deste mundo. Então Jesus disse, Satanás é príncipe desse mundo. Ele sabe que ele tem influência, que ele tem governo. Então ele foi no céu e foi reclamar de alguma coisa. Mas antes dele dizer, Deus já sabia o que era. Por isso que quando ele diz, eu venho de rodear a terra, ou seja, lá embaixo eu tenho domínio, lá embaixo eu sou príncipe. Deus olhou para ele e falou assim, mas peraí, tu viu meu servo Jó lá embaixo? Homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal, você viu? Porque Deus perguntou isso a ele. Deus perguntou isso a ele pelo seguinte: quando ele disse, observastes o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, ele estava dizendo, esse daí, Jó, não se curvou diante de você, não aceitou a tua influência, não aceitou o teu governo, porque aonde tiver um servo de Deus, Satanás não terá influência. Aonde tiver um servo de Deus, Satanás não terá governo. Por isso que ele não governa a tua casa, por isso que ele não governa a tua empresa, por isso que ele não governa o teu negócio, por isso que ele não governa na tua família, porque dentro da sua casa tem um Jó. Observastes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, sincero. Satanás devia estar se mordendo, porque foi por isso que ele apareceu ali. Ele estava revoltado. A primeira coisa que você precisa entender é que o fato de você ser servo, você ganha uma legalidade no céu. Diga assim, eu sou bandeira ficada que declara a soberania de Deus no meu território. Satanás sabe disso. Satanás estava revoltado porque não podia comandar aonde Jó estava. Jó prosperava, Jó crescia, Jó era abençoado, a família era abençoada. E Satanás, doido para mexer naquilo, foi lá reclamar. E o que ele diz para Deus? A tua mão está sobre ele, é por isso que ele prospera. Eu vim aqui anunciar, a mão de Deus está sobre a sua vida, é por isso que você vai prosperar, é por isso que você vai ter saúde, é por isso que Deus vai abençoar a sua casa, é por isso que Deus vai abençoar a sua vida. Você é como Jó, bandeira fincada, e nesse território é Deus quem governa, é Deus quem governa. Você tem essa legalidade. Satanás não tinha legalidade na vida de Jó, porque ele era santo, porque ele era separado, porque ele era o servo que Deus queria, e esse ano nós seremos também. Segundo lugar, você acha que o diabo desistiu só nessa palavra de Deus? Meu servo Jó está lá embaixo, pode ir embora porque você não governa não. Você acha que ele desiste fácil? Ele já desistiu fácil de você alguma vez? Não, ele não desiste fácil. Ele virou para Deus e disse, eu sei por quê. Eu sei por que ele te obedece.
Eu sei porque Jó é esse homem fiel que desvia do mal. Eu sei por quê. Porque a tua mão está sobre ele. Tu tens dado riqueza a ele, bens, tu tens dado tudo a ele. Ele tem uma família bonita. Agora aqui, tira a mão de cima dele. Sabe o que ele está dizendo? A gente vai aprender isso em Abraão, em Gênesis 12. Quando a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz para ele sair daquela terra e da parentela dele, do lugar que ele está, para um lugar que Deus enviaria. E aí logo no versículo seguinte, no versículo 2, Deus vai dizer para ele: eu te abençoarei, eu te engrandecerei. A palavra bênção ali é brahá. Brahá é algo que só reis fazem. Brahá é quando um rei pega um cedro e deposita sobre um governante, um príncipe, e diz para ele: você pode governar no meu lugar, no território que eu te enviar. Brahá é uma autorização para ser próspero. O que Jó está dizendo é: você deu uma autorização para esse homem ser próspero. É por isso que ele se desvia do mal. É por isso que ele não aceita o meu governo. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está aqui acusando Jó. Ele está acusando Deus de comprar Jó. Quem percebeu isso? Ele está acusando Deus de comprar Jó. Ele está dizendo: você comprou ele. É por isso que ele te serve desse jeito. Engraçado é que Deus não pensou duas vezes. Deus não ficou assim: peraí, deixa eu ver o que eu faço. Na mesma hora que ele disse isso, Deus falou: então vai lá e tira tudo que ele tem. Deus sabia quem era Jó. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você. Deus sabe os limites da tua tentação. Deus sabe os limites aonde Ele permite você chegar. Deus sabe, talvez você tenha passado uma das maiores crises da sua vida. Talvez você tenha passado uma das maiores lutas da sua vida. Mas fica tranquilo, isso aí vai passar, porque tem um limite. Deus não permite você ir além daquilo que você pode suportar. Você vai vencer, você vai se levantar, você vai se erguer. Deus permite só até onde Ele sabe que você pode. Vai lá e toca em Jó. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui para você e para mim. Por que que Deus confiava em Jó e por que que o diabo desconfiava de Jó? Por que que o diabo olhou para Jó e disse assim: vai blasfemar? E por que que Deus olhou e disse assim: não, meu filho não vai nada, pode tirar tudo dele, ele vai continuar fiel? Porque Deus conhece do que você foi feito. Ele conhece o seu DNA. Ele sabe quem é você, por dentro, por fora. Deus te conhece, Ele conhece a tua natureza. Mas Satanás é diferente. Ele faz o que o ser humano também faz. E o que aconteceu com ele achou que ia acontecer com Jó. Porque de fato, todo julgamento, guarde isso aqui, todo julgamento alheio, sem respaldo dos fatos, carrega em si uma verdade. A sua história como verdade. Na verdade, quando você julga alguém, você julga pelo que você viveu e não pelo que a pessoa está vivendo. Ninguém te conhece de verdade. As pessoas te julgam pelo que elas passaram. Então você tem que tomar cuidado, porque tudo o que você julga numa pessoa, você julga a partir de você. Então quando você diz: fulano está traindo a mulher, isso significa que você no lugar dele estaria traindo. Aquela mulher está traindo o marido, porque talvez você no lugar dela estaria traindo. Quando você diz: fulano está roubando, é porque você no lugar roubaria. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o que você diz. Porque tudo o que você fala tem respaldo na sua história. Satanás olhou para Jó e disse: vai blasfemar. Por quê? Quem é Jó? Jó é um rei maior de todos no Oriente. Não tinha lugar para crescer, Jó. Ele já estava no topo da cadeia. Quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo que estava no topo da cadeia. Diz que ele era referência para os outros. Como referência para os outros, ele não se contentou com o poder e com o seu status. O que ele quis? Sentar na cadeira de Deus. Ele olhou para Jó e falou assim: esse já cresceu tudo que poderia. Agora ele vai querer mais. E toda pessoa que só pensa em poder, em ter, quando você tira algo, ela se arrebenta. Toda pessoa, vou repetir isso aqui, para você pegar. Toda pessoa cujo foco não é servir, cujo foco
é poder. Quando você tira algo dela, ele vira diabo. Lúcifer, Deus tomou dele, ele virou diabo. Ele esperava que Jó, na hora que Deus tirasse as coisas dele, virasse diabo. O que é diabo, pastor? Diabo é a palavra promotor de acusação. Isso tem até no meio jurídico. Promotor de acusação. Diabo é aquele que acusa, é aquele que promove a acusação. Então, ele esperava que Jó, na hora que Deus tirasse tudo dele, blasfemasse contra Deus. E o que aconteceu na história, você sabe. O diabo foi lá e tomou tudo de Jó. As ovelhas que me chamou mais a atenção, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas todas. As outras coisas os ladrões vieram e roubaram, mas as ovelhas, caiu fogo do céu e queimou todo mundo que estava ali, só fugiu um para poder contar para Jó. Depois que tinham roubado todos os bens dele, os filhos estavam fazendo uma festa, dentro de uma casa, os 10 filhos. E a Bíblia diz que as paredes caíram para dentro, parede não cai para dentro, cai para fora. Mas Satanás deve ter mandado soprar demônio direto ali, para derrubar aquelas paredes para dentro. Agora escute, morreu os 10 filhos. Só ficou Jó e a mulher. E alguns empregados que vieram para contar a história. Quando ele perde tudo, Satanás deve ter pensado assim, agora ele vai blasfemar. Agora ele se entrega. A Bíblia diz que ele olhou para tudo isso e disse, nu eu vim do ventre da minha mãe. Nu para lá retornarei. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em nenhum momento ele pecou em uma palavra. Satanás ficou endemoniado de novo. E aí teve outra reunião no céu. Capítulo 2. Outra reunião. Está lá Deus com os anjos. Ele aparece. Aí ele aparece no meio dos anjos de novo. E a Bíblia fala outra vez. E também veio Satanás. Aí Deus olha para ele, nem espera nada. Deus olha para ele e fala assim, e aí, viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Você viu ele? Inclusive você me pediu para tomar as coisas todas dele. E nem assim ele pecou. Foi Deus que falou isso. Foi Deus que falou isso. Deus confia em você. Deus entrega coisas para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para a sua vida, se prepare. Ele confia em você, Ele confia em você, Ele confia em você, tem algo que Ele vai entregar na sua mão, Ele confia em você. Por que ele não pecou? Porque ao contrário do diabo, que tem um DNA caído, Jó tinha um DNA de Deus. Você tem um DNA divino. Você é salvo em Cristo Jesus. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você foi escolhido por Deus para destronar Satanás. O príncipe deste mundo está caindo, porque você é uma bandeira que está fincada sobre o território e Deus governa aonde você está. Mas você acha que mesmo declarando e percebendo a natureza de Jó, o diabo ia desistir? Não. Ele não desiste. Ele vira para Deus e diz, mas sabe o que acontece? É porque bens é uma coisa que as pessoas recuperam. O Senhor já abençoou ele uma vez, certamente vai abençoar de novo, ele vai recuperar tudo de novo. Agora, tem uma coisa que vale mais do que bem e dinheiro. Saúde. Tira a saúde dele. Deixa eu ir lá tirar a saúde dele. Deus não pensou 2 vezes. Deus não ficou assim, será que eu deixo, não deixo? Vou fazer uma reunião nos céus. Anjos, o que vocês acham? Ele disse, vai lá. Pode tocar nele. Faz o que você quiser com ele. Só não tira a vida, porque a vida é minha. Vai lá, pode tocar nele. A Bíblia diz que Satanás vai e coloca uma chaga nele. Na pele dele. A pele vira como se fossem feridas em toda a pele, da planta dos pés até a cabeça. É tão insuportável que ele se assenta num monte com cinzas e com cacos
ele arranca as cascas. Imagine a dor, o sofrimento do que ele está passando ali. Mas a Bíblia diz, em nenhum momento ele pecou. Ele não abriu a boca para dizer, puxa Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo, eu ando contigo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Por que eu estou passando por isso? Em nenhum momento ele fez isso. E ele perdeu tudo, inclusive a saúde. Eu pergunto para você, o que Satanás está tentando comprar de você para que você desvie? O que Satanás está tentando comprar de você para arrancar de você a verdadeira adoração? A Bíblia diz que Jó adorou a Deus, mesmo em cacos. Mas não para aí. Satanás vê isso, certamente fica agoniado. Aí ele vai e manda um demônio pior. Não, brincadeira. Mandou a mulher de Jó, mas não tem nada a ver com demônio. Nada a ver com demônio. Mas a mulher de Jó vai lá. E a mulher chega e diz uma coisa tranquila, assim, fácil de digerir. Amaldiçoa a Deus e se mata. Foi o que a mulher dele disse. Eu, assim, não querendo dar uma de diferente, mas eu até entendo, porque uma pessoa que ama não gosta de ver a outra sofrer. Agora dizer amaldiçoa a Deus é complicado. Ela podia dizer, filho, quer tomar um negocinho para morrer? Tem umas ervas aí que a gente toma e ó, o sofrimento vai acabar. Mas não, ela disse, ó, amaldiçoa ele. Não vai embora de qualquer jeito, não. Vai blasfemando e reclamando de tudo que você passou, porque não é justo. A forma como você serviu a esse Deus, não é justo que você passe por isso. Imagine a luta na cabeça de Jó. E Jó amava tanto aquela mulher que ele disse para ela assim, mulher, você procede como uma louca. Ou seja, você não é assim. Você já pensou nisso? Foi isso que ele disse para a mulher. Eu não estou te reconhecendo. Você está parecendo uma louca. Porque você nunca falou isso para mim, você nunca disse uma coisa dessa para mim. Então, não condene a mulher de Jó, viu? Ela estava atordoada. E às vezes as mulheres, elas não têm, emocionalmente, às vezes, uma estrutura para segurar a barra que o homem foi preparado para segurar muitas barras maiores. Tem muita mulher guerreira, é fato. Tem muita mulher que já suportou muita coisa, é fato. Mas o homem foi preparado mais para isso. Eu estou falando aqui até como alguém que conhece um pouquinho do cérebro humano. Escute isso que eu vou dizer para você. Deus está ali só observando. Jó não sabe o que está acontecendo no céu. Ele não sabe que o pau está quebrando no céu e ele está aqui embaixo sofrendo. E eu posso garantir para você, você não tem ideia da batalha espiritual que está acontecendo, às vezes até a teu respeito, você não sabe. Você não tem ideia, porque Deus sabe aonde Ele vai te usar e Ele quer usar. Quando o diabo percebe que você está numa rota para destruir o império dele, ele se levanta contra você. Então quando os ventos vierem, dê glória a Deus e consegue adorar esse Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar muito. Deus vai te usar de forma poderosa. A mulher disse, amaldiçoa. Não, você está procedendo como uma louca. Mas não para aí. Os melhores amigos dele vêm à cidade, viajam de longe, para você ver como ele era querido, e chega para ele e diz, Jó, eu já sei qual é o problema, você pecou. O primeiro disse assim, eu acho que talvez você tenha pecado. O segundo disse, bom, eu tenho quase certeza que pecou. E o outro disse, pecou, eu só não sei aonde. Pegou a evolução do negócio? Foi por partes, um soquinho na boca do estômago, um soquinho no rosto, um soquinho no olho. Foi aumentando o poder. E a Bíblia diz, Jó não pecou. Quando chega no capítulo 37, depois de ter sofrido diversas palavras assim, para que ele caísse, para que ele destruísse, para que aquilo tudo viesse abaixo, a fé dele fosse consumida, ele
resolve liberar uma palavra. E essa palavra vai tocar no coração de Deus de uma forma muito incrível. Eu quero que você pegue esse texto, por gentileza, comigo. Jó, capítulo 19. Quando você estiver passando uma luta, quando você estiver passando uma adversidade, quando você perceber que está sendo tentado em todas as áreas da sua vida, quando você perceber que já perdeu muito, e que as coisas parecem que não vão parar, quando estiver muito difícil para você, lembre-se desse texto de Jó. Jó capítulo 19, do versículo 23 em diante. Satanás está olhando para Jó, esperando ele blasfemar, e olha o que o homem vai dizer. Versículo 23 do capítulo 19, ele diz: quem me dera que agora, que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera, que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre, fossem esculpidas na rocha. O que ele quer que seja esculpido? O que ele quer que todo mundo saiba para sempre? O que ele quer que não seja apagado e que aquilo fique escrito por toda a eternidade? O que ele quer? Aí ele vai completar dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que consumida a minha pele, e ainda na minha carne, verei a Deus. Mas ele não para aí, ele diz: eu verei a Deus e vou vê-lo por mim mesmo, não com os olhos dos outros. Isso aqui é muito lindo. Muita gente conhece Deus no testemunho do outro. Ele está dizendo: agora eu tenho o meu testemunho, agora eu sei o que eu passei. Eu quero que o mundo inteiro saiba que aquilo que eu passei não foi para minha destruição. Eu sei que tudo que eu estou passando é para ser contado para a eternidade. Muitos saberão o que eu passei, mas também saberão que o meu Redentor vive e que por fim ele se levanta. Ele se levanta. O que eu acho mais lindo de tudo é porque a Bíblia nunca chamou Deus de Redentor. E Ele não se apresenta como Redentor. Redentor é Jesus. Jó está há 1500 anos antes de Cristo. Mas pelos olhos que foram abertos dentro de si, ele vê um Redentor no céu. Tem gente que dentro da igreja não consegue ver Jesus. Tem gente que no tempo presente, depois de Jesus ter vindo, depois da história ter sido contada, depois da história ter sido vivida, não consegue sentir Jesus. Jó estava morrendo, Jó estava cheio de feridas, mas ele viu Jesus e disse: eu sei que o meu Redentor vive. E o mais incrível de tudo é que ele disse: eu não vou esperar a minha morte. Ele disse: a minha pele pode ser consumida, mas ainda na minha carne eu verei a Ele. Mas aí você imagina, isso foi no capítulo 19, você imagina, bom, tem 42 capítulos. Do 19 até o 42, pastor Tiago, falta muita coisa ainda. Tem muita coisa acontecendo ali com aqueles 3 amigos dele, falando um monte de besteira e ele pensando outras. Mas o mais interessante é que o tempo vai passando ali e ele não blasfema. E ainda assim, não blasfemando, quando chega no capítulo 37, eu vou encerrar aqui a mensagem. No capítulo 37, sabe o que ele resolve fazer, pastor Dito? Defender Deus. Ele vai defender Deus, pastores, meus amigos, obreiros. Ele botou na cabeça o seguinte: vem cá, ninguém vai falar mal do meu Deus, não. Eu vou defender Ele. E ele começa a dizer: o meu Deus é incrível, meu Deus é extraordinário. O meu Deus, Ele cuida, Ele ama, Ele é maravilhoso. Você lê o capítulo 37, é uma poesia de Jó para Deus. Agora preste muita atenção na reação de Deus no capítulo 38. Ele está defendendo Deus, mas eu pergunto a você: você defende uma pessoa por quê? Porque ela não tem capacidade para se defender.
É por isso que você defende alguém. Você não defende alguém que tem capacidade para se defender. Talvez aqui tenha sido o erro de Jó. Talvez aqui Deus tenha percebido no pensamento de Jó que ele estava defendendo o próprio Deus de tudo que estava acontecendo, mas lá dentro da cabeça dele ficava uma pergunta: por que eu passei por isso? Eu não vou acusar o meu Deus, mas eu acho injusto o que eu estou passando. Eu não posso julgar Jó, a Bíblia não me permite isso, a Bíblia não diz isso, mas se foi isso que aconteceu ou não, a resposta de Deus foi o seguinte, capítulo 38. Eu vou ler para você. Mas eu vou ler. Eu quero ler. Porque Jó não pecou. Diga comigo, Jó não pecou. Ele apenas deixou passar na mente dele a necessidade de defender Deus para os seus amigos. Aí Deus responde a ele assim. Depois disso tudo, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele está dizendo, quem é esse que a cabeça não está pensando direito? Só traduzir para você. Quem é esse? Agora, cinge os teus lombos. Ele está dizendo, se veste que eu quero conversar contigo. Se veste que eu quero conversar com você como homem. Olho no olho, olha para mim aqui. Eu quero conversar com você. Você está cheio de dúvidas na sua mente, querendo indagar o porquê que isso tudo aconteceu. Mas você não vai perguntar nada. Eu é que vou te perguntar. E você vai ficar quieto. Só ouvindo o que eu vou falar com você. É esse o tom da conversa. Aí ele no versículo 4 ele diz, onde é que você estava quando eu criei a terra? Quando eu fundei a terra, coloquei os elementos. Aonde você estava quando eu peguei o cordel para medir? Deixa eu ver que planeta eu vou fazer aqui, o tamanho dele. Aonde você estava? Aonde eu coloquei as bases? Quando eu botei a pedra de fundamento na terra, eu não me lembro de ter te visto lá, Jó. Não me lembro. Quando eu coloquei as estrelas no céu, estendi as estrelas no céu, eu não me lembro de ter visto você. Você estava lá? Eu vou perguntar e você vai me responder. E tem cada coisa que você lê, você fica de boca aberta. A verdade aqui para mim e para você, é que por causa da santidade de Jó, Deus estava dando satisfação para um servo que não precisava dar. Era uma bronca, sim, mas era uma satisfação. Ele estava honrando Jó, porque ele era um homem, um servo. Deus tem respostas para a sua vida, porque você é servo. Mesmo que você esteja passando por coisas que você não está entendendo. E eu até digo para você, melhor não questionar não, porque Jó nem questionou direito, ele nem formulou uma pergunta e tomou uma bronca. Se eu sou você, eu fico quietinho. E deixa o tempo passar, porque Ele é o Deus de respostas. Ele é um Deus que não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Mesmo a pergunta que não foi formulada, Ele responde. Jó não formulou, mas ele disse, eu vou te responder. E a resposta é a seguinte, você não tem nada com isso. Eu faço o que eu quero. Essa foi a resposta. O mais lindo é quando acaba essa história. Quando Deus acaba de dizer para ele tudo o que ele faz. Tem uma coisa que eu acho lindo demais. Ele diz assim, quando os leões saem para caçar, as fêmeas e os machos, eles deixam os filhotes no covil. Quem é que fica lá tomando conta, Jó? É você? Deus dizendo que toma conta dos filhotes dos leões. Eu fico lá tomando conta. Você faz isso? Quando ele botou Jó no lugar dele, tadinho, eu fiquei com pena quando li o livro. Mas o mais lindo vai acontecer agora. Jó vira para Deus, talvez chorando com certeza, porque eu choraria. Já choro à toa. Ele diz para Deus, Senhor, me perdoa. É porque eu te conhecia só de ouvir falar. Você parou para entender o que ele falou? Aquele cara santo, reto, temente a Deus, que Deus tirou onda com Satanás, pela santidade dele.
E aí, tu viu meu servo Jó? Esse cara, que Deus tirou onda com a vida dele, virou para Deus e disse: perdoe, é que eu só te conhecia de ouvir falar. E às vezes a gente acha que conhece Deus. E às vezes a gente acha que porque ora algumas horas no dia, a gente conhece Deus. E a gente acha porque fez um seminário teológico que a gente conhece Deus. E a gente acha porque fez o CDM que a gente conhece Deus. E a gente acha que porque está na igreja e carrega uma Bíblia, a gente conhece Deus. Ah, se você soubesse que você não conhece nada de Deus, você buscaria Ele muito mais. Ah, se você soubesse que ainda conhece pouco de Deus, você cavaria mais fundo esse poço. Ah, se você soubesse. Jó chorando diz para Deus: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele profetizou no capítulo 19, e quando chega lá pelo 40, lá terminando, ele diz: os meus olhos agora estão te vendo. O livro de Jó, o resumo dele é o seguinte: Deus está pronto para te dar, assim como o diabo está pronto para te tomar. Entre o que Deus quer te dar e o que o diabo quer tomar, no meio está a sua santidade. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, e que possamos ter o melhor ano da nossa vida servindo ao Senhor em santidade, grandeza e caráter. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu pastor.